Olá pessoal, tudo bem? Tranquilos? Vamos dar sequência então, né? Na nossa unidade 4, né? Então nós já vimos a unidade 1, 2, 3, né? A 3 está bem densa, né? Foram gravadas em duas partes. E agora nossa quarta aula conceitual, né? Então, a gente vai definir, né? O que a gente chama de produto interno e mostrar algumas funções especiais, né? Conhecidas como transformações lineares. Ok, pessoal? Então vamos lá na sequência, dando continuidade. Então, o que é um produto interno? Produto interno, pessoal, a gente vai ver que é uma função que satisfaz 4 axiomas, né? 4 ou 5, porque na verdade 2 na verdade são equivalentes. Então aqui, definição. Dado um espaço vetorial V, uma aplicação é chamada de produto interno quando para todo U e V em V e lambda é um número real, tem-se que o produto interno de U com U é maior ou igual a zero. Fazendo a analogia, é como se eu estivesse afirmando que x ao quadrado é maior ou igual a zero, tá? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E a gente diz que U interno com U é igual a zero, se e somente se U é o vetor nulo, tá? Então, está dizendo que x ao quadrado é igual a zero, se e somente se x é igual a zero, tá? Só para a gente memorizar um pouquinho. Aqui está dizendo que o produto interno de U com V é o produto interno de V com U. Aqui eu estou dizendo que A vezes B é igual a B vezes A, tá? É o que está dizendo esse axioma aqui. Item 4. O item 4 diz que o produto interno, U mais V com W, é o W mais VW. O que está dizendo isso? Lembra daquela propriedade que eu tenho A mais B vezes C? Está dizendo o seguinte, né? Que vale AC mais BC. Fazendo uma equivalência, né, com os números reais, é isso que está dizendo na quarta propriedade aqui. Tá certo? Que vale a propriedade distributiva, na verdade, né? E o quinto e último, que é o, digamos, mais fácil, está dizendo que se eu pegar A vezes B vezes C, é a mesma coisa que pegar B vezes C, depois multiplicar por A, tá? O quinto axioma. Eu vou provar para vocês, né, que o produto usual lá em R2 é um produto interno, ok? Então vamos lá, atividade 2, unidade 4, lá do livro de vocês. Né? Sejam U e V vetores de R2. Prove que o produto euclidiano, né, produto escalar, definido dessa forma, ele é um produto interno. Ok? Vamos lá. A gente vai provar isso aqui. Então a gente tem que verificar os 5 axiomas. Joia? Então vamos começar com o primeiro. Então, se U pertence a R2, nós temos o seguinte. U interno com U é x1 vezes x1 mais y1 vezes y1. Certo? Então, U vezes U, eu vou pegar e fazer isso aqui. x1 vezes x1 é x1 ao quadrado. y1 vezes y1 é y ao quadrado. Esse camarada aqui é o número real. Ele é maior ou igual a zero. Todo número ao quadrado é maior ou igual a zero. Isso aqui é maior ou igual a zero. Se eu estou somando duas coisas positivas, isso aqui obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Ok? Então, primeiro axioma, primeiro item está verificado e está ok. Vamos para o segundo agora, tá? O segundo item. Será que se for igual a zero é o vetor nulo? Então, quero provar que U vezes U é igual a zero, se e somente se U for o vetor nulo. Essa é a minha tese, isso que eu quero provar. Que isso aqui é o vetor nulo. Então, vamos lá. U vezes U, a gente viu que é x1 ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, U vezes U é x1 ao quadrado, y ao quadrado é igual a zero. Será que vai dar x1 igual a zero e y2 igual a zero? Sim. Ó, se eu tenho um número ao quadrado, que eu sei que ele é maior ou igual a zero, beleza. Eu sei que y2 ao quadrado é maior ou igual a zero, porque ele está ao quadrado. Só que tudo isso é igual a zero. A única maneira dessa equação ter solução é se somente se x1 for zero e y2 também for... y1 na verdade, perdão, aqui tá? Y também for zero, ok? Se somente se x1 e y1 for igual a zero, tá, pessoal? Então, perdoe, aqui é x1 e y1, ok? Portanto, né, quem que era o nosso vetor? x1 e y1. Então, como x1 vale zero, eu coloco aqui. E aqui também seria o y, também é zero. Então, substituindo x1 e y1, concluímos que o vetor obrigatoriamente tem que ser o vetor nulo, ok? Então, realmente, U é igual ao vetor nulo. Então, U interno é igual a zero se e somente se U for o vetor nulo. Então, axioma aqui só para arrumar y1 e y1.
Aí na sequência temos o seguinte, axioma 3. O interno com V, será que é V interno com 1? Isso que eu quero provar. Quero provar que é igual. Ou seja, que A vezes B é igual a B vezes A. Mas no nosso caso é vetor, né? Então vamos lá. Eu tenho que o produto interno de U com V é x1, x2 mais y, y2. Ora, mas isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. Opa, essa propriedade vale para os números reais. Então eu posso usar a propriedade comutativa com os números reais. Então eu posso inverter a ordem. A ordem dos fatores não altera produto. Então eu mudei a ordem de x2, x1, y2, y1. Mas quem que é esse camarada aqui? Isso aqui é o produto interno de V com U. Né? As coordenadas de V interno com as coordenadas de U. Tá? Então ao contrário. Então esse é VU. Portanto, o V é igual a VU. Então esse axioma foi verificado. O quarto agora, eu quero provar, só para a gente ter uma noção, essa propriedade dos reais. Aqui eu sei que vale, né? Eu quero provar isso aqui que o produto interno também é válido, que eu posso fazer a distributiva aqui. Bom, mas não tem mágica, então vamos lá. Então, U mais V vezes interno com W, então eu vou pegar o vetor U, substituir as coordenadas do vetor V e do vetor W, ok? Bom, agora eu vou pegar o quê? O vetor U mais o vetor V aparece aqui. x1 mais x2, y mais y2. Eu só somei dois vetores. Agora eu vou fazer o quê? O produto interno. Este vezes este e este vezes este. Agora, definição de produto escalar. Ok? Então, multipliquei este com esse e este com este. Agora sim, isso aqui é um número real. Eu posso fazer a propriedade distributiva aqui e aqui também. Porque aqui é número real. Né? Cada parcela dessa soma é um número real. Então, fazendo a propriedade distributiva, chegamos nisso aqui. Agora, eu só vou organizar aqui, porque eu quero chegar em UW mais VW. Então, eu vou pegar esses dois camaradas aqui e colocar ele aqui na ordem. E depois, o que sobra aqui, eu vou colocar para o lado de cá, tá? Então, aqui, este está aqui, esse camarada está aqui e esse camarada está aqui. Ok? Mas essas duas primeiras parcelas... justamente é o quê? É o produto interno de U com W. X1, X3, Y, Y3. Mas quem que é esse outro camarada que sobra? É o produto interno de V com W. Que é o que eu queria provar na verdade, né? Então, U mais VW é o W mais VW. Isso, ok. Então, o quarto axioma ficou verificado. Agora a gente vai para o quinto e último. Será que eu posso pegar esse lambda e tirar ele para fora? Sim, vamos ver que podemos sim. Então, substituindo as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V, daqui, só fiz isso. Mas eu sei multiplicar lambda, o número, vezes o vetor. É só jogar o lambda lá para dentro. Ok? Bom, agora eu vou usar a definição de produto escalar. Esse vezes esse e esse vezes esse. Tá? Vai ficar o quê? Lambda x1, x2 mais lambda, etc e tal. Então, utilizando a definição de produto interno, chegamos nisso aqui. Ora, mais lambda é um fator comum, então eu posso tirar o lambda para fora e escrever o que sobra ali. Certo? Mas quem está aqui dentro desse parênteses, quem que é? x1, x2 mais y, y2 é o produto interno de U com V. Portanto, eu posso pegar o lambda e tirar para fora do produto interno. Né? Então, o axioma 5 ficou ok. Portanto, como os 5 itens foram satisfeitos, logo essa aplicação é um produto interno. Ok? Tranquilo, né? É só seguir o passo a passo aí. Agora, vamos lá para Rn. Né? O que é a norma de um vetor? Seja um vetor de Rn, da dimensão n. Definimos o produto escalar euclidiano para Rn como x1, y1, aqui, U e V, tá? x2, y2 mais xn, yn, né? É o produto interno usual, euclidiano. E a norma do vetor é pegar x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, etc e tal, mais xn ao quadrado. Ok? E daí, primeira observação. Quando a norma de U, o tamanho deste vetor é 1, a gente diz que este vetor é um vetor unitário. E a observação 2 diz o seguinte: dado um vetor não nulo V, o vetor W
definido dessa forma. 1 sobre norma de 1 vezes V é o vetor unitário na direção do vetor V. Então, muitas vezes, dado um vetor, como a gente consegue um vetor na mesma direção, só que com tamanho 1? A isso nós damos o nome de normalização do vetor, tá? Então, a gente vai ver no próximo slide, né? Que é a atividade da unidade 4. Dado um vetor qualquer, chamado de U. Como que eu obtenho um vetor com a mesma direção dele, mas cujo tamanho é igual a 1? É isso que significa normalizar um vetor, tá? Por quê? Um vetor unitário, ele é mais fácil de trabalhar do que um vetor de tamanho qualquer, diferente de 1, beleza? Então, vamos normalizar este vetor aqui. Obter um vetor na direção dele, cujo tamanho é igual a 1. Então, vamos lá. Seja W o vetor unitário na direção do vetor U. Então, o primeiro passo é obter o quê? A norma do vetor U, o tamanho deste vetor U, ok? Então, a norma deste vetor é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Vai dar raiz quadrada de 4, 5, 6, né? Raiz de 6, né? Então, vai dar raiz de 6. Esse é o tamanho do vetor U. Ok? Agora, eu vou pegar aqui. W quem que é? É o vetor U dividido por raiz de 6. É receita de bolo isso aqui. É facinho. Agora, eu vou pegar aqui as coordenadas do vetor U e dividir pela norma dele. Tá? Fazendo aqui, multiplico raiz de 6, divido, na verdade, lá dentro. Racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz de 6. Perdão, isso, por raiz de 6. E racionalizando, nós chegamos nisso aqui. Isso aqui é um vetor. Se você quiser tirar a prova real, for calcular a norma dele, vai dar igual a 1, ok? E além disso, a direção deste vetor W é a mesma do vetor U. Ou seja, os dois são LD. Então, U, na verdade, é K vezes W, porque eles são LD. Tem a mesma direção. Ok? Beleza? Então, vamos para o próximo teorema, né? Como que eu obtenho o ângulo entre vetores? Então, sejam U e V vetores de R3. Se θ é o ângulo formado por estes vetores, então vale a seguinte relação. O produto interno de U com V é norma de U, norma de V, vezes o cosseno de θ, em que θ é o ângulo formado por esses dois vetores. Então, para obter o ângulo entre dois vetores, nós usamos sempre essa relação, tá? Então, vamos para um exemplo. Atividade 1, unidade 4. Calcule o ângulo formado pelos vetores U e V. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro calcula, vamos lembrar qual que é a fórmula? Produto interno. Então, eu vou primeiro calcular quem que é o produto interno. Depois, eu vou calcular quem que é a norma de U. Depois, a norma de V. E vou substituir nessa mesma equação, tá? Vamos lá, fazer esses três continhos primeiro. Quem que é o produto interno? É 0 vezes menos 2, mais 3 vezes 2, mais 0 vezes 0. Tá ok? Aí, fazendo as continhas, eu vou chegar no 6. Agora, eu vou calcular a norma de U. A norma de U vai ser raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que vai dar 3, né? Raiz de 9, que é 3. E agora a norma de V. A norma de V é menos 2 ao quadrado, tarará ao quadrado. Fazendo as contas, vai dar raiz de 4 mais 4, raiz de 8, que vai dar 2 raiz de 2. 4 vezes 2, isso. Então, achei a norma de V. Agora eu substituo naquela fórmula do cosseno, que tem o cosseno. Então, aqui vai ficar o 6, aqui 3, aqui 2 raiz de 2. Agora eu vou isolar o cosseno de θ, né? Dá para simplificar aqui, 2 vezes 3 vai dar 6, vai ficar 1 sobre raiz de 2, né? Isolando o cosseno, racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar raiz de 2 sobre 2, ok? E θ é raiz de 2 sobre 2, 6 somente se θ for igual a π sobre 4, isso, π sobre 4, ok? Ou 45 graus. Beleza? Então aqui o ângulo formado. Lembrando que o ângulo sempre vai ser o menor, entre dados os dois vetores, o ângulo vai ser sempre o menor ângulo, no caso, ele sempre vai ser menor do que 180. Menor ou igual, né? Agora, ok, então, para ângulo de vetor, produto interno, agora a gente vai falar de ortogonalidade. Você já viu um espaço vetorial, dizendo que U e V são ortogonais. Se forem R2 e R3, a gente diz que o ângulo é 90, mas
existem matrizes ortogonais, né? A gente fica meio difícil falar em ângulo entre matrizes, né? A gente poderia definir sem problema nenhum. Dizemos que U e V são ortogonais quando o produto interno entre esses dois elementos for igual a zero, ok? Então vamos por um exemplo aqui. Atividade 3, unidade 4, né? Verifique se essas matrizes A e B são ortogonais com o produto interno usual. Então a gente vai mostrar algebricamente. Então a gente consegue mostrar que polinômios são ortogonais, matrizes são ortogonais, conforme a definição de espaço vetorial que nós vimos agora há pouco. Se o produto interno for zero, esses elementos são ortogonais. Ok? Então o produto interno entre as matrizes A e B é só pegar aqui. Π vezes menos 1 mais é o produto interno usual. 1 vezes 0 mais π vezes 0 mais menos 1 vezes 0, ok? Então, só fazer aqui cada um com o seu, né, elemento aqui, correspondente. Eu vou ter isso aqui. Π vezes menos 1 vai dar menos π, 0 vai embora, menos com menos vai dar mais, 1 vezes π vai dar π. Então, vai dar menos π mais π, cancelando, vai sobrar o quê? 0. Ora, o produto interno entre a matriz A e a matriz B deu 0. Significa o quê? Se aí somente C, A é ortogonal à matriz B. Então, tem duas matrizes ortogonais. A gente diz que esse conjunto AB é um conjunto ortogonal, formado por essas duas matrizes, ok? Conjuntos ortogonais, ele é bem bacana de se definir uma base, para obter uma base. Bom, portanto, essas matrizes são ortogonais. Agora, transformação linear. Pessoal, então o que é uma transformação linear? Presta atenção um pouquinho aqui em mim. Transformação linear, tá? É uma função que associa elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto. Ou seja, ele é uma função. O que a transformação linear faz? Pega elementos de um conjunto e associa elementos de outro conjunto. Tá? O que são esses conjuntos? São espaços vetoriais. Então, agora estou trabalhando com uma função especial que associa vetores de um espaço a vetores de outro espaço vetorial. Ok? Pode ser entre matrizes e matrizes, entre vetores de R2 e R3, ou de polinômio em polinômio. No nosso caso, que nós vamos ver mais vetores mesmo, ok? Conhecidos por nós. Então, vamos para a definição, né? Sejam V e W espaços vetoriais. Uma transformação linear é uma função de V em W que possui as seguintes propriedades. Se satisfazer essas duas propriedades, a gente diz que essa transformação é uma transformação linear. Então, para todo U e V em W, T de U mais V é T de U mais T de W. Tá? Então, além disso, para todo V em V, e alfa real, T de alfa V é alfa T de V. Então, eu consigo tirar o alfa para fora da aplicação. Se acontece isso e acontece isso, a gente diz que essa transformação é uma transformação linear. Tá? Em particular, quando V é igual a W, o espaço de saída é igual ao espaço de chegada, a gente diz que é um operador linear. Tá? É uma transformação em particular conhecida como operador linear. Então vamos lá. Então, T associa elementos de um espaço, vetores de um espaço, a elementos de outro espaço vetorial, que é uma função mesmo, né? Bom, então vamos lá. Observação. Quando aqui é W, tá? Quando V é igual a W, a aplicação é chamada de operador linear. Exemplo 1. Verifique se T de R2 em R, dado por T de XY igual a X mais 3Y, verifique se ela é uma transformação linear. Ok? Pessoal, eu tenho que mostrar que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Primeiro isso, tá? U mais V. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular isso aqui primeiro, isoladamente. Depois, isso aqui, isoladamente. E vou somar os dois resultados que eu obtiver. Ok? E daí, depois eu vou lá e vou calcular isso aqui. Se isso aqui for igual à soma dos dois, então, o primeiro axioma fica verificado, tá? Que são dois axiomas, né? Então, vamos lá. T de U vai ser o quê? T de XY. X1, Y1. Agora eu vou usar a definição. Aqui vai ficar X1 mais 3Y1.
Da mesma forma, então aqui é o T de U. T de U é isso aqui. Agora, quem que é o T de V? Vou fazer a mesma coisa. T de V é T de x2, y2. Isso aqui agora é definição, né? x2 mais 3y2. Ok? Agora eu vou somar T de U mais T de V. Que é somar isso mais isso. Então aqui T de U mais T de V. Vai ficar x1 mais x2. Né? E 3y mais 3y. Só eu mudei a ordem e chamei de estrelinha. Por quê? Porque eu vou fazer o outro e vou comparar com isso aqui. Tá certo? Quem já tem maturidade, consegue fazer direto T de U mais T de V e chegar em T de U mais V, perfeito. Estou tentando fazer de um jeito mais passo a passo, tá? Mas dá pra gente fazer de forma mais direta, ok? Então vamos comparar, achamos quem que é T de U mais V e vamos calcular agora T de U mais V, beleza? E comparar esses resultados. Bom, T de U mais V é T de x1, y1 mais x2, y2, que é o V. Este eu vou somar com este, soma de dois vetores, eu sei. Agora eu vou usar a aplicação T. Então eu vou repetir a abscissa, que é x1 mais x2, mais o triplo da ordenada, y1 mais y2. Agora a definição da minha aplicação. Estou aplicando T. Bom, agora eu vou multiplicar 3 vezes esse e 3 vezes esse, né? Então vai ficar x1 mais x2, 3y1 mais 3y2. Mas para quem se lembra, isso aqui é justamente o T de U mais T de V. Tá, vamos lembrar? T de U mais T de V é x1 mais x2 mais 3y1 mais 3y2, que é o que está aqui. Ok? Então, isto é igual a isto. Logo, T de U mais V é T de U mais T de V. Então, portanto, T de U mais V é T de U mais T de V. Então, o primeiro axioma está ok. Tá? Então, já a primeira igualdade, o primeiro axioma está ok. Falta agora o quê? O axioma 2, do alfa t. Então, agora, dado um vetor V e alfa real, será que t de alfa V é igual a alfa t de V? É isso que nós vamos provar. Vamos lá, pessoal. Então, vamos substituir no lugar de V as coordenadas do vetor V. Vai ficar alfa vezes as coordenadas do vetor V. Agora, eu vou multiplicar alfa vezes esse e alfa vezes esse. Vai ficar t de alfa x, alfa y, ok? Agora, multipliquei, o que eu posso fazer? Agora eu vou usar definição. Então vai ficar, repete a abscissa, no nosso caso a abscissa é alfa x, 3 vezes a ordenada, mais 3 alfa y, que a ordenada agora é alfa y, né? Então, abscissa e triplo da ordenada. Alfa, é bom a gente saber onde que a gente quer chegar, né? O alfa vai para fora. Então, alfa é um fator comum. Sobra quem? X mais 3y. Isso, alfa é fator comum. Alfa já está aqui. Agora, mas quem que é x mais 3y? Quem que é x mais 3y é justamente quem? A minha t de xy. X mais 3y é a minha aplicação. Ora, mas quem que é xy? Opa, xy, professor, é v. Justamente v. Portanto, t de alfa y é t de alfa v é alfa t de v. Ok? Portanto, como o item 1 foi verificado e o item 2 também foi verificado, eu posso tirar o alfa para fora, concluímos que t é uma transformação linear. Certo? Agora vamos para um teorema. Tem um jeito mais um pouquinho mais rápido, não mais fácil, mas mais rápido de provar que o t é uma transformação. Então vamos lá. Seja t de v em w. Dizemos que essa transformação é linear quando para todo u e v em v e alfa real, a gente está combinando, na verdade, aqueles dois itens lá. T de u mais alfa v é T de u mais alfa T de v. Então, na verdade, eu estou fazendo uma combinação daquelas duas propriedades para ser transformação linear. Então, a soma, né? Eu posso separar em soma, isso aqui como soma de duas T, e o alfa eu já posso tirar ele para fora. Então, vamos usar o exemplo 2 para provar, vamos usar o teorema nesse exemplo 2 para provar que essa transformação ela é linear. Então, eu tenho seja t de R3 em R2, né? Então vai da terceira dimensão para o plano, definida dessa forma, vamos provar que ela é linear.
Então, vamos lá. Então, seja U e V, T sai de R3, né? Sai lá no domínio. E daí, vamos lá. T de U mais alfa V. Será que ele é T de U mais alfa T de V? Então, vamos lá. No lugar do U, eu vou colocar as coordenadas do vetor U. No lugar do V, as coordenadas do vetor V. Tá certo? Substituir U e substituir V. O que eu posso fazer aqui? Multiplicar alfa vezes cada termo aqui. Ok? Multipliquei alfa. Agora eu vou somar os vetores que estão aqui. Então, eu vou somar aqui. Vai ficar T de x1 mais alfa x2. Depois y2, etc. e tal. Vou somar esses dois vetores. Bom, agora não dá mais para fazer nada. Já multipliquei, já somei. Agora eu tenho que usar definição. A definição diz o seguinte. Eu repito a abscissa. Então, quem que é a minha abscissa? x1 mais alfa x2. Vou pegar o triplo da abscissa, 3 vezes x1 mais alfa, opa, é um alfa, x2 menos, então fecha parênteses, menos y. Y é esse camarada aqui. Ah, professor, opa, parênteses, né, mais alfa y2. Cadê o z? Não tem, a minha definição, ela sai de R3, o z não nem aparece, não tem problema. Ele está fixo, na verdade, ele está indo de R3 em R2, então a gente, digamos, perdeu uma dimensão. Tá? Não tem problema nenhum. Então, usando a aplicação, já está escrito aqui, ok? Então, está aqui a abscissa, triplo da abscissa, menos a ordenada aqui. Beleza? Então, usei a definição. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes esse, 3 vezes esse, e vou fazer mais, menos com mais e menos com mais. Vou eliminar o parênteses e multiplicar por 3 aqui, ok? Beleza? Então, já está ali. Multipliquei esse vezes esse e fiz menos com mais e menos com mais, ok? Só lembrando, pessoal, é bom a gente saber onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa soma de duas coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente quer fazer uma soma. Então, eu vou ter que separar isso aqui como soma de duas coisas. Que duas coisas? Bom, eu sei que a primeira parcela tem que ser T de U. Ou seja, só pode ter x1, y e z1. E a outra parcela tem que ter alfa, né? Eu sei que vai ter que ter um alfa. Então, quem tem alfa vai ficar com a segunda parcela e quem tem o número 1, x1, y, z1 vai ficar aqui. Por isso, então, vou somar, separar como soma de duas parcelas, ok? Então, isso aqui somando vai dar o de cima. Aqui só tem x1, x1 e y1. E aqui eu tenho isso. E aqui eu tenho alfa. Quem tem alfa aparece na segunda parcela, ok? Por quê? Porque esse alfa, eu vou ter que fazer ele sair daqui para aparecer transformação linear. Então, a alfa é fator comum, eu vou tirar ele para fora do parênteses. Alfa, 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 por isso que eu fiz de propósito, ficar nesse termo, todos que tem alfa. E agora, isso aqui, na verdade, é o T de U. Ó, x1, 3x1 menos y1, esse é T de U. E agora mais alfa, quem que é x2, 3x2 e menos y2? T de V. Tá ok? Então é o que sobra. Portanto, isso aqui é o T de U mais alfa vezes o T de V. Portanto, eu saí de T de U mais alfa V, é T de U mais alfa T de V. Então, ok. Portanto, isso aqui T é uma transformação linear, tá? Então eu fiz de uma vez só. Ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos para a atividade 7, né, do livro nosso, unidade 4. Seja T uma aplicação de R2 em R. Então, pessoal, presta atenção aqui comigo. De um modo geral, lá quando a gente estuda função, a gente aprende a obter a imagem, né, de um ponto, mas às vezes ele dá duas informações e pede qual que é a função que faz isso. É dado esse ponto e esse ponto. Qual que é a função do primeiro grau que né, a lei de composição interna, né, que passa por esses dois pontos, né? Dados 3 pontos, 3 informações, qual que é a função quadrática que determina essa parábola? Então a ideia é essa. Esse exercício 7, assim, ele dá duas informações e fala assim, qual que é a transformação linear que faz isso? E ela é única, tá? Então a ideia é essa. Então ele dá duas informações e a gente tem que obter quem que é essa transformação. E a receita de bolo é sempre desse jeito aqui que eu vou fazer, ok, pessoal? Vamos lá, então? Voltamos aos slides, ok? Então, seja T de R2 em R, é uma transformação linear, e a informação que eu passo para vocês, ó, T de 1 leva no 3,
e a minha função t de 0,1 leva no menos 2. Encontre a minha função, né, a minha transformação, né, para R em R2, ok? Bom, então a minha função sai do plano e leva na reta R, ok? Mas vamos lá. Quando a gente passa essa informação, a gente tem que dar informações que nos permitem obter quem que é essa transformação, obviamente, né? Então, a saída aqui, ele vai ter que ser uma base para R2, tá? Então, o conjunto 1, 2, que foi dado aqui, saída da minha transformação, ele forma uma base. Eu não vou pedir para vocês provar que é uma base, que ele gera e que ele é ali, mas ele é uma base, tá? Obrigatoriamente, senão a gente não consegue a transformação. Então, ele é base, eu afirmo isso. Logo, para todo vetor em V, vetor em R2, existem escalares Azinho e Bzinho, de tal forma que este vetor genérico, ele é combinação linear dos dois vetores que foi passado na transformação linear, né? Que foi no passado aqui. Ok? Então, existem Azinho e Bzinho de tais forma que isso acontece. Então, eu vou mostrar quem que é Azinho e quem que é Bzinho primeiro, tá? Bom, então eu vou multiplicar A vezes esse, Bzinho vezes esse, ok? E agora eu vou somar A mais 0 e A mais B. A partir daqui eu vou montar o quê? Um sistema com duas equações e duas incógnitas. E daí aqui, pessoal, é só resolver isso aqui que a gente vai chegar que Azinho é x e Bzinho vai ser y menos A, y menos x. Eu quero isolar A e isolar B, tá? Eu não vou montar matriz para resolver esse sisteminha aqui, tá? Chegamos que Azinho é x e Bzinho vai ser y menos x, tá? Seria y menos A, mas é y menos x porque x é igual a A. Então, Azinho está isolado e Bzinho está isolado. Tudo em função de x e y. Agora vamos para o próximo slide. Então, nós vimos que Azinho vale x e Bzinho vale y menos x. Então, voltamos lá para aquela primeira equação que diz assim, que qualquer elemento do plano é combinação linear desses dois vetores, né? Existe Azinho e Bzinho. No lugar do Azinho agora, eu vou colocar o quê? X. E no lugar do Bzinho agora, eu vou colocar y menos x, tá? O restante eu vou repetir, ok? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou substituir os valores de Azinho e do Bzinho aqui. Ok? Então, feito isso, agora a gente vai usar a teoria da transformação. T é uma transformação linear. Então, eu vou aplicar T em ambos os lados da igualdade. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou aplicar T de um lado e T do outro lado, ok? Então, aplicando T em ambos os lados da igualdade, ficou assim. T de um lado e T do outro. Agora, nós temos o seguinte, pessoal. Se T é uma transformação linear, então T da soma é a soma dos T. Isso que eu vou fazer agora, tá, pessoal? Não é mágica, é uma definição. T da soma é a soma dos T. Isso que eu estou fazendo agora, que eu vou fazer agora, ok? Então, essa soma ficou soma de duas coisas. Tá certo? Então, a primeira vez que eu usei T ser uma transformação linear. Se ela é transformação linear, T da soma é a soma dos T. Agora, ainda usando a questão que ela é linear, lembra que T de alfa, alguma coisa, é alfa T dessa coisa? Então, eu tenho aqui T de x, 1 é x T de 1. A mesma coisa aqui, y menos x, eu posso tirar isso aqui para fora, porque T é uma transformação linear. Então, eu vou tirar esses dois para fora. Vai ficar xt de alguma coisa e y menos xt de alguma coisa. Tá certo? Ok, então eu tirei para fora o x e tirei para fora o y menos x. Aí, pessoal, o que eu estou grifando aqui, quem que é T de 1 e quem que é T de 1? 0, 1. Isso aqui foi dado lá, é a informação que nós temos lá do início do exercício. Isso aqui acho que é igual a 3, agora não lembro, e menos 2, alguma coisa assim. Então, vamos... T de 1, que está aqui, é 3. T de 0, 1 é menos 2. Então, no lugar do 1, T de 1, eu vou colocar 3 e no lugar de T de 0, 1, eu vou colocar menos 2. Ok? Vamos para o próximo slide para ficar mais... Opa! Não, ficou aqui mesmo. Então, T de 1 é 3. T de 0, 1
é menos 2. Então eu substituí aquelas informações que nos foi passado no início. Agora eu vou para o próximo. Agora simplificar, vai ficar 3x, né? Esse vai dar menos 2y mais 2x. 3x com 2x vai dar 5x menos 2y, ok? Então a nossa transformação linear vai ser o quê? 5x menos 2y. E se você quiser tirar a prova real, é só calcular ali o 3, t de como que a gente sabia mesmo? T de 1 e t de 0,1. Se você calcular t de 1, vai ter que dar, acho que 3, né? E t de 0,1 vai ter que dar menos 2, se eu não me engano, né? Que foi a condição. Seria uma prova real, mas dá para fazer isso, ok? Mas a transformação procurada é essa daqui, ok? Então, ele nos dá duas informações e, a partir delas, a gente consegue obter a lei de composição interna, né? Nossa transformação linear, nossa função, né? Vetorial, ok? Tranquilo? Então, vamos para o próximo, que é núcleo e imagem. Pessoal, quando a gente fala, presta atenção aqui em mim. Ó, quando a gente fala de função, duas coisas têm que vir na nossa cabeça. Ah, falou de função. É o conjunto imagem, certo? E as raízes. Então, dada uma função de segundo grau, né? Calcule as raízes de conjunto imagem. Não é assim, né? Às vezes não tem, né? O conjunto, não tem, conjunto imagem sempre vai ter. Às vezes não tem raiz, mas é natural. Falou de função, calcular o zero, a raiz da função e o conjunto imagem. Então, a ideia é essa para o núcleo e a imagem da transformação. Ok? Vamos voltar então nos slides aqui. Então, núcleo e imagem de uma transformação linear. Ok? Então, vamos definir o que é o núcleo, né? Então, vamos lá. Definição. Seja T de V em U, aqui nos slides, uma transformação linear. O conjunto imagem da transformação é o conjunto IMG de T, que é igual a U pertencente a U, tal que T de V leva em U, com U pertencente a V. Tá? Então, quem que é o conjunto imagem? São os elementos, os vetores que recebem a aplicação, que recebem a flechinha, aquela coisinha que a gente aprende, né? Então, aqui está o conjunto imagem na nossa transformação linear, ok? Então, lembrando que o conjunto imagem, então, ele é o quê? O subconjunto de U, ok? Ele, digamos, ele é o contradomínio. U seria o contradomínio, né? E o conjunto imagem é subconjunto do nosso contradomínio, beleza? Ok. Agora, quem que é o núcleo? Então, dado uma transformação linear, o núcleo ou kernel de T é o conjunto núcleo de T, que é V pertencente a V, tal que T de V leva no vetor nulo. Então, o núcleo, na verdade, ele é o zero, é o conjunto do zero ou raiz das nossas, fazendo uma analogia, raiz das funções, ok? Então, são os elementos que quiseram. Então, os elementos lá no domínio que leva no zero, no caso, no vetor nulo. Então, são as raízes da nossa transformação, ok? Quando é função do segundo grau, por exemplo, nem sempre tem raiz, né? Que a parábola pode, de repente, não cortar, né, o eixo x, né? Então, mas no nosso caso, sempre vai ter pelo menos, digamos, uma raiz. Porque o vetor nulo sempre leva no vetor nulo. Quando a gente fala de transformação linear, vetor nulo de um espaço leva no vetor nulo do outro espaço, tá? Então, nunca vai ser vazio, tá ok? Então, o núcleo de uma transformação nunca é vazio, ok? Então, o núcleo é um subconjunto, está contido em V, em que V digamos, seria o domínio, né, saída. E o núcleo de T ele é diferente do vazio, porque sempre, pelo menos, o vetor nulo do V de V leva no vetor nulo de U, tá? Só que a gente vai ver que, às vezes, é mais do que vetor nulo, às vezes é um subespaço interessante, ok? Mas, pelo menos, garanto que existe o vetor nulo que acontece isso, ok? Teorema, seria uma prova real. Dado uma transformação linear, né, T de V, que sai de V em leva U, T de V da saída é a dimensão da saída é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Seria uma prova real para ver se que ele nos diz que provavelmente com relação às dimensões está ok, tá? Então vamos para um exemplo aqui. Terceiro e último exemplo. Seja T de R3 em R3 um operador linear. Quando eu tenho espaços iguais, né? Então a gente chama isso aqui de operador linear, tá? Então T é um operador. Dada por menos Z, X mais Y e Z. Obtenho o núcleo e a imagem dessas transformações lineares. Pessoal, é bem fácil isso aqui, tá?
Vamos calcular primeiro o núcleo, né? Quem que está lá em R3 que leva no 0, 0, 0, né? Lá do domínio que leva no contradomínio, na imagem do vetor nulo, ok? Então, seja o XYZ pertencente ao núcleo. Então, eu peguei U, ele é um camarada que está lá no núcleo de T. Ou seja, se ele está no núcleo, quando eu aplico T de U, ele leva no 0, no vetor nulo. Por quê? Porque ele, digamos, ele é 0, né? Pelo menos um eu sei que está lá, que é o 0, 0, 0, né? Mas, será que tem mais? Peguei, então, um camarada genérico no núcleo. Se ele está no núcleo, ele leva no 0. Então, quem que é? XYZ. E agora aqui eu vou fazer o quê? Usar a definição aqui. Ok? Usei a definição, que este é igual a este. E agora eu vou montar um sistema aqui. Beleza? Eu vou montar um sisteminha. Ok, eu sei resolver um sisteminha, 0, 0, menos 1, 0. É um sistema homogêneo. Pelo menos a trivial é solução. Então, lembra, é o vetor nulo, né? Está no núcleo, né? Então, é garantido isso. Resolvendo esse sistema aqui, pessoal, nós vamos chegar aqui, vamos ver a ordem, multipliquei por menos 1, é um sistema possível e indeterminado, P é igual a PC que é igual a 2, N igual a 3, SPI, ok? Grau de liberdade igual a 1. Aí, reescrevendo isso aqui, né, já está na forma escada, e daí a gente pode chegar que x é igual a menos y, z igual a 0. Ok? Então, o conjunto, o U que está no núcleo, ele é menos y, que é x, né? Y não fala nada e Z ele fala que tem que ser 0. Ok? Então, como V é x, y, z, pertencente ao núcleo, aí eu vou usar isso aqui, y não aparece e z aparece aqui. Então, o camarada que está no núcleo vai ser menos y e 0. Mas isso é igual a quem? Y menos 1, 1 e 0. Ok? Ou seja, qualquer camarada que está no núcleo de T, no caso, ele é combinação linear deste vetor menos 1, 1 e 0. Se eu pegar o vetor menos 3, 3 e 0, por exemplo, se eu aplicar na transformação, ele vai levar em quem? No vetor nulo. Se eu pegar o π, menos π e 0, tá? Ele é múltiplo desse, então ele vai levar no 0. Ele está no núcleo, ok? Então, núcleo de T, aqui não apareceu, mas não tem problema. Núcleo de T é gerado por este vetor. Ora, ele é um vetor unitário, que obviamente tem que ser o quê? Li, e portanto forma uma base. Então, a base do núcleo. Se ele forma uma base, qual que é a dimensão do núcleo? Então, a dimensão do núcleo, como só tem um elemento, um vetor, a dimensão do núcleo é igual a 1, ok? Tudo bem? Então, por que eu estou pegando a dimensão do núcleo? Para tirar a prova real lá no final, tá? Tudo bem? Então, a base para o núcleo é quem? É o vetor menos 1, 1 e 0. Então, está aqui a base para o núcleo, ok? Então, vamos na sequência agora para a imagem, né? Pessoal, facinho também. Como que eu faço a imagem? Obtenho uma base para a imagem. Então, vamos partir disso aqui. Então, T de V em U, vamos escrever direitinho aqui. Então, T de V leva no U, né? Então, a imagem vai ser justamente T de V, que é U. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, já podemos partir... Isso aqui é o conjunto imagem. Então, eu posso escrever isso aqui como soma de x, y, z. Soma de 3 vetores. Ok? Nesse só tem x, nesse só tem y, nesse só tem z. Então, eu posso tirar o x para fora, o y para fora e o z para fora. Certo? Ou seja, isso aqui que está na imagem de T, é a imagem de T, ele é combinação linear desses 3 vetores. Então, todo elemento da imagem de V é combinação linear desses 3 vetores. Portanto, esses 3 vetores, ele gera, esse conjunto é um conjunto gerador da nossa imagem, da transformação linear, ok? Portanto, o conjunto imagem, ele é gerado por esses 3 vetores, porque eu peguei a imagem e mostrei que ele é combinação linear desses 3 vetores. Então, ele gera. Agora, eu tenho que ver se ele, para ser base, eu quero uma base, eu tenho que ver se ele é LI. Ele gera, mas será que ele é LI? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o conjunto gerador e montar a matriz, né, e vou tentar anular uma linha. Se vocês observarem, a segunda linha e a primeira, né, são iguais. Então, fazendo o processo ali, ó, zerei a segunda linha.
Por que eu não estou trocando de posição, pessoal? Porque eu quero jogar alguma coisa fora, caso precise. E daí, se eu trocar a posição, se eu trocar essa posição, tem que lembrar de quem que a gente trocou a posição para jogar o vetor certo embora. Como a segunda linha zerou, significa que este vetor segundo está sobrando. Ele é combinação linear dos outros dois. Na verdade, ele é o mesmo que o anterior, né? Então, eu vou jogar fora este vetor. O que vai sobrar é esse e esse, que obviamente ele é ali, né? Esses dois juntos, né? Não tem como zerar. Daí é só mudar a posição que já vai ficar na forma escada. Portanto, a imagem de T, quem que é? É o vetor 1, 0, 1, 0 e menos 1, 0 e 1. Esse aqui é uma base para a imagem de T, que eu joguei o do meio fora, né? Então, como uma linha zerou, temos que esse conjunto é LD. Então, a gente joga este vetor do meio fora. Sobra quem? Sobra esses dois do canto, né? Que ele é LI, tá? É só verificar, mas é óbvio que ele é LI. E, portanto, uma base para a imagem de T, cuja dimensão é 2, porque eu tenho dois vetores. Então, aqui eu consegui a base para a imagem, que é o que eu queria, e a dimensão eu coloquei aqui para usar a prova real. Ok? Então, vamos lá. Prova real. A dimensão de V era 3, né? Deixa eu só lembrar aqui. A dimensão de V dado o espaço de saída era 3. 3 em 3, né? Então, dimensão do espaço T era de R3 em R3. Então, dimensão de V é 3. Dimensão do núcleo, nós vimos que é 1. Nós vimos agora, né? O último foi dimensão da imagem. Dimensão do núcleo, nós vimos que é 1. E a dimensão da imagem, nós acabamos de ver que tinha 3 vetores, jogamos uma fora, né? Sobrou 2. Então, dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual a 3, que realmente é a dimensão do espaço de saída, 3 também. Ok? Então, isso aqui serve de prova real para quando a gente quer calcular uma base e uma dimensão, uma base e a dimensão do núcleo e da imagem de uma transformação linear. Ok? Então, pessoal, aqui nós finalizamos, né, a nossa unidade 4, né, que trata das transformações lineares, né? Então, basicamente, é obter base para o núcleo, base para o conjunto imagem, e nós vimos lá também que a gente consegue, com o conceito de produto interno, né, que na verdade são 5 axiomas lá, que a gente consegue definir se uma transformação, se uma aplicação é o produto interno ou não, mas a gente consegue definir conjuntos ortogonais, obter ângulos, né, entre vetores, etc e tal. Beleza? Então, aí para sexta e última aula, que trata da unidade 5, a gente finaliza, né, nosso estudo da álgebra linear. Então, fica faltando mais uma unidade. Ok, pessoal? Bons estudos, abraço e até a próxima.